Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum. Domingo passado, nós ouvimos a narrativa do Evangelho, que falava exatamente sobre o semeador. Aquele que sai para semear, e a semente, ela vai caindo em diversos tipos de terreno. Essa passagem do Evangelho que nós acabamos de proclamar, é como que uma sequência do Evangelho do domingo passado. E aqui Jesus nos propõe, dentro de um único contexto, 3 parábolas. 3 parábolas que estão ligadas entre si. A parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Jesus usava essa linguagem, uma linguagem simples, uma linguagem do dia a dia, exatamente com aquilo que as pessoas utilizavam durante a sua vida, e que estava sempre presente no seu dia a dia, a mostarda, para poder fazer um tempero, o fermento, que se utilizava para fazer a massa fermentar, crescer, e o trigo. O trigo é que fazia o alimento. No judaísmo, nós percebemos que não pode faltar o pão ázimo, o pão sem fermento, o mesmo que Jesus utilizou na última ceia. Mas eles usavam o fermento em outras massas. E o que Jesus quer dizer para nós, meus irmãos e minhas irmãs, com essas 3 parábolas? A parábola do trigo e do joio. Da mesma forma como ele explicou a parábola do semeador, também ele explica a parábola do trigo e do joio. E ele explica a pedido dos seus próprios discípulos. Ao chegar em casa, talvez depois de um dia cansativo de missão, mas ele ainda vai parar pacientemente para poder explicar aos seus discípulos a parábola do joio e do trigo. Essa paciência que Jesus tem para com os discípulos, para com os seus seguidores, é a mesma paciência que Deus tem para com cada um e cada uma de nós. Quando Jesus ele faz essa explicação, ele vai deixar claro: quem semeia o trigo, a boa semente, é o Filho do Homem. Mas quem semeia o joio é o inimigo. E quem é o inimigo? É o diabo. O diabo que vem semear o joio. E o diabo, ele aproveita exatamente os momentos mais oportunos da nossa vida para poder inserir o mal dentro do nosso coração, que é esse terreno. É o mesmo terreno que recebe o joio, que recebe o trigo, que recebe a boa semente. E muitas vezes nós deixamos com que a boa semente, que é o trigo, fique sufocada pelo joio. Claro que, humanamente falando, nós queremos eliminar rapidamente o mal do nosso meio, o mal da nossa vida. Mas Deus é paciente para com cada um e cada uma de nós. Quando os empregados interrogam o dono da terra em relação à semente, eles o interrogam dizendo: Senhor, o Senhor não semeasse boa semente no seu campo? Então de onde vem o joio? E ele vai dizer: algum inimigo, na calada da noite, entrou no terreno e semeou o joio. Então eles vão dizer: queres que arranquemos o joio? Aí entra a paciência. Uma paciência que talvez nós não temos.
que nós não sabemos lidar, nós não sabemos colocar em prática. A preocupação de Deus não era tanto com o joio, mas sim com o trigo. Por isso ele disse para os empregados: não, deixe ambos crescer. Quando chegar o momento da colheita, aí sim, nós iremos primeiro cortar o joio, fazer feixes com ele e jogá-lo ao fogo. Porque se nós formos cortar o joio agora, corremos o risco de cortar também o trigo. Como é que nós podemos colocar isso em prática dentro da nossa realidade, meu irmão, minha irmã? Como é que nós estamos recolhendo aquilo que Deus coloca no nosso coração? Com esse cuidado. O trigo aqui hoje é cada um e cada uma de nós. Nós somos o terreno, nós somos o trigo. Nós somos a mostarda e nós somos o fermento. Mas como que nós estamos agindo na sociedade de hoje? Nós estamos agindo como joio ou como trigo? Nós estamos crescendo na fé, na fidelidade, ou na falta de fé e na infidelidade? Nós estamos fazendo a massa crescer, nós estamos levedando essa massa, que é a nossa comunidade, ou nós estamos deixando essa massa insossa? Jesus, ele vem pedir a nós para que nós tomemos consciência das nossas atitudes. O que é o joio? O joio é aquilo que hoje nós estamos vendo e vivenciando dentro da nossa sociedade. A injustiça, o joio da injustiça, o joio do desamor, o joio do racismo, o joio da indiferença entre nós, o joio da falta de fé, o joio que vai fazendo com que Deus vai se tornando um espectro na nossa vida. Nós vamos jogando Deus de lado. Aquilo que é de Deus, nós não estamos fazendo crescer, porque nós não queremos colocar o fermento da fé, esse fermento que vem desse pequeno grão de mostarda, que é capaz de fazer com que, os pássaros do céu venham abrigar-se debaixo dos seus ramos. Como você tem vivido a sua fé hoje, meu irmão, minha irmã? Claro que a gente muitas vezes usa o argumento de que a nossa fé é pequena. Nós não podemos medir a fé, nós temos que viver a fé. Por isso que Jesus escolheu exatamente a semente de mostarda para poder fazer essa comparação com a fé. A semente de mostarda é a menor de todas as sementes, mas quando ela cresce, ela dá um arbusto, onde os pássaros do céu fazem os seus ninhos e onde o próprio homem abriga-se do sol. E como é que nós estamos fazendo a nossa fé? Como é que nós estamos vivendo essa fé hoje, meu irmão, minha irmã? Veja que a sociedade, a humanidade hoje, ela está deletando tudo aquilo que é da fé, e está semeando o joio. Por isso que o mundo está violento, por isso que há guerras, por isso que há desamor, por isso que há injustiça. Porque hoje nós não podemos, daqui uns dias, talvez daqui a alguns anos, talvez nós não poderemos nem mais expressar a nossa fé publicamente. Porque o homem não quer viver a fé. O homem quer impor aquilo que ele acha que deve ser de acordo com a nossa sociedade. Assim era no tempo de Jesus. Assim eram os fariseus, que queria,
abolir o pecado do mundo à força de lei, achando-se que eles eram os únicos, que eles eram os justos, que eles eram o trigo, que eles eram a mostarda, que eles eram o fermento, quando na verdade a massa deles não crescia. Crescia no coração o joio, por causa da maldade, da autossuficiência, da inveja, do egoísmo, do orgulho que eles viviam. Da mesma forma como vivia também outras pessoas no tempo de Jesus, que achavam que eram os justos e que só eles seriam salvos, mas na verdade não colocavam em prática aquilo que Jesus dizia, aquilo que o próprio Deus deixou através de seus mandamentos. Quando você chega no seu trabalho, você faz uma oração, meu irmão, minha irmã? Você reza para pedir paz no seu trabalho? Ou você já chega no seu trabalho semeando joio, discórdia, contenda, inveja, ciúme? É o que nós estamos semeando. Há ciúme de todas as maneiras. E você sabe que o ciúme, como diz a expressão popular, quando não mata, aleja. Há ciúme em todos os setores da sociedade. Há ciúme no seu trabalho, porque talvez você está sendo justo, está sendo honesto naquilo que faz, então o outro vai ter ciúme, o outro vai ter inveja, aí começam as contendas, começam as perseguições, começam as indiferenças. Há ciúme na igreja, há ciúme entre padres, há ciúme entre bispos, há ciúme entre diáconos, há ciúme entre leigos enganjados. Veja como é que o joio vai crescendo. E onde é que está o trigo? Onde está o trigo? Nós temos que fazer o trigo crescer, não é o joio, com as nossas atitudes. Eu tenho que semear o trigo do amor, eu tenho que semear o trigo da unidade, eu tenho que semear o trigo da fraternidade, da solidariedade, da justiça, do perdão. Você tem semeado esse trigo na sua vida, na vida do seu irmão? Então, meu irmão, minha irmã, é sempre uma ocasião oportuna que Deus nos dá. Quando a gente se depara com essas passagens das parábolas de Jesus, nós podemos também inserir nela aquele pensamento da figueira estéril. Quando Jesus seguia rumo a Jerusalém, ele procura fruto naquela figueira, e ao chegar ali ele não encontrou nenhum fruto. É uma outra parábola de Jesus. E ele vai dizer então para o empregado: corta essa figueira, porque já tem mais de ano que eu venho até ela colher fruto e nada produz. E mais uma vez o empregado, então ele vai dizer: Senhor, vamos deixar mais um tempo, vamos dar mais uma oportunidade, vamos cuidar dela, vamos zelar por ela, vamos chegar o adubo em seus pés, em suas raízes, vamos fofar a terra em volta, vamos regá-la. É a oportunidade que Deus está nos dando de uma mudança, de uma transformação, de uma conversão. E essa oportunidade é para que nós possamos semear o fruto do amor, para que nós possamos mudar a nossa concepção, não se deixar levar apenas pela nossa razão, pelo nosso intelecto, pela nossa vontade própria. É Deus mostrando o caminho, meu irmão. É muito interessante o final da parábola, quando Jesus ele usa essa frase, e é uma das frases que eu mais gosto de ouvir da boca de Jesus. E ele diz para cada um e cada uma de nós hoje também: quem tem ouvidos, ouça. Abramos o nosso coração,
Peçamos esta graça ao Senhor Jesus.